Oi, alunos, tudo bem? Vamos continuar com as revoltas que aconteceram no período da República Velha ou Primeira República. Para isso, vamos fazer uma revisãozinha da última aula. Então, na última videoaula, nós falamos sobre o contestado e o cangaço. O contestado ainda é uma revolta, um movimento, na verdade, com todo aquele caráter missionário, né? Assim como nós vimos na aula anterior de Canudos, vimos quais foram os antecedentes, o que aconteceu, como foi a fundação daquele povo, como foi o combate aos sertanejos. E, na verdade, nós vimos que todo o processo se deu por conta da contratação de pessoas para trabalhar na ferrovia que estava sendo construída na região sul do país, e boa parte dessas pessoas, na verdade a totalidade dessas pessoas, quando acabou a ferrovia, foram mandadas embora e não tinham para onde ir, fora todo o povo sertanejo que já tinha sido desapropriado de suas funções, de sua vida rural, uma vez que as terras foram desapropriadas para a construção dessa ferrovia. Então tudo isso gerou um cenário de miséria, de necessidades, que fez com que eles se formassem enquanto um grupo liderado por um missionário com características muito parecidas à de Canudos, na Bahia. E aí, o outro movimento que nós vimos na aula passada foi o do cangaço, né? Que foi mais concentrado no Nordeste, mais especificamente em Alagoas, onde você tem esse grupo de sertanejos, né? Que começam a fazer meio que justiça com as próprias mãos, né? Eles têm o costume de saquear, de ocupar, de invadir alguns territórios, muitas vezes de forma bem violenta, mas, segundo eles, isso tudo era, na verdade, a necessidade pelo fato de que eles não tinham o olhar dos governantes daquele período. Dito isso, hoje nós vamos ver mais duas revoltas. Então, é a penúltima aula desses movimentos que aconteceram nessa Primeira República, né, ou República Velha. Então, hoje nós vamos falar da Revolta da Vacina e da Revolta da Chibata. Então, a Revolta da Vacina, que aconteceu em 1904. Qual foi o contexto que ela se deu? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não só o Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, mas o Brasil como um todo passava por problemas sociais. Então, ele tinha altos índices de desemprego e, consequentemente, uma pobreza muito grande nos territórios brasileiros. Além disso, ou junto a esse fato, eu tenho uma questão séria de saneamento. Então, eu tenho mangues expostos, lixo exposto, muito lixo acumulado. Esse lixo atraindo rato, atraindo mosquitos, insetos que transmitem doenças. E, obviamente, com tudo isso, as epidemias. Então, eu tinha febre amarela, peste bubônica, varíola, uma série de epidemias que eram causadas por conta dessa insalubridade que acontecia nas cidades do Brasil. A revolta da vacina, em específico, ela vai ser voltada mais ao Rio de Janeiro, a capital do Brasil na época, e nós vamos entender um pouquinho o porquê. Mas o fato é que essas doenças elas estavam surgindo devido à falta de saneamento e de organização urbana da cidade. E é engraçado que nós estamos falando de um acontecimento lá no início do século XX, 1904. E hoje, no século XXI, 2020, a gente ainda tem diversos bairros e regiões do Brasil, bairros aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas se formos avaliar em todo o Brasil, que há ausência de saneamento básico, ausência de água potável, ausência de estrutura urbana básica, para que aquela população não tenha problemas ou epidemias, ou enfim, né, questões de insalubridade por conta da infraestrutura ausente no seu bairro, na sua região, na ocupação em que habita, vamos dizer assim, que é bem contraditório. Tá. E o que acontece?
algumas ações do governo que vão culminar nessa revolta da vacina. Então, o primeiro ponto é a tentativa do governo de transformar o Rio de Janeiro no que eles chamavam da capital do progresso. A ideia é fazer do Rio de Janeiro um cartão postal muito atrativo para mostrar que estamos vivendo num novo tempo, o tempo que é trazido por essa república. Então, evidenciar com isso a república, as obras da república ou os benefícios que a república vem trazendo. Para isso, os governantes da época e o prefeito em específico do Rio de Janeiro vai começar uma série de obras que vão focar no alargamento das ruas principais, na construção de avenidas principais. A atual Avenida Rio Branco do Rio de Janeiro foi construída neste período, a ampliação da rede de água e de esgoto, e para fazer tudo isso, para dar essa cara limpa, nova, salubre para a cidade, eles vão tirar os cortiços e os casebres dos bairros centrais. E aí, eles não vão tirar esses cortiços e criar habitações novas para essas pessoas. Eles não vão retirar esses casebres e criar locais novos para que eles, enfim, possam habitar. Eles vão simplesmente tirar essas pessoas de lá, tirar esses cortiços e esses casebres. E essas pessoas vão começar a montar as suas casas, as suas moradias nos morros do Rio de Janeiro, formando as favelas e as comunidades que existem até hoje. Quem que vivia nesses cortiços? Os negros. Ainda estamos num processo muito recente de abolição, né? Vamos pensar, em 1888 tivemos a abolição, 1889 tivemos a proclamação. Estamos falando de 1904, um tempo muito, muito curto, né? Diante da forma como foi feita essa abolição, que não foi feita uma forma de inserção da sociedade dessas pessoas. Logo, quem vivia em cortiços e casebres? Os negros alforriados. E quem, então, por sua vez, vai viver e vai formar os barracos nesses morros, formando as comunidades cariocas? Os negros. Por isso que não é mimimi, não é, ai, tá exagerando, que nós quando falamos de cotas raciais, vinculadas a cotas sociais, quando falamos que os negros ainda hoje vivem numa situação de discriminação e de menores oportunidades, é um processo histórico. É um processo histórico que vem desde a escravidão prolongada dos negros africanos vindos para o Brasil, até um processo de abolição para respeitar a demanda de um mercado externo, a demanda dos ingleses, e não um processo social de valorização e inserção de igualdade dessas pessoas. Eu vou mostrar aqui duas cenas para vocês de uma novela belíssima. Apesar de eu ser extremamente noveleira, o fato é que essa novela ganhou inclusive o Emmy na época em que ela foi passada na TV. Se chama Lado a Lado. Uma belíssima novela, historicamente muito, muito bem construída. Não só em figurinos, em estética e tudo mais, mas a história dela, ela traz diversos elementos dessa primeira república, dessa república velha. Ela vai tratar toda essa questão do reconhecimento, da tentativa de reconhecimento do negro alforriado, e ao mesmo tempo ela vai trazer questões como, por exemplo, as mulheres sendo internadas, inclusive em hospícios, porque eram à frente do seu tempo, né? Que é o caso da Marjorie este ano, né? Ela vai trabalhar de forma belíssima essas questões que aconteciam nesse período. E por outro lado, é direcionado mais com a Camila Pitanga, a gente vai ter todo esse processo de reconhecimento dos negros. Então nós vamos ver dois trechinhos agora, para falar um pouco de como foi feito essa retirada dos cortiços,
e de como foi feito os primeiros morros, né? Como que essas pessoas acabaram indo morando lá. Bom, acho que ficou bem claro, né? A primeira cena mostra muito claramente como foi esse processo do governo de retirar as cortiças e os casebres. E no diálogo dos personagens é possível ver, aqui vai passar uma avenida, não é nosso, mas meu pai mora aqui desde que se tornou homem livre, eu trabalho desde os 14 anos, então mostra todo o processo histórico, desde a abolição até a necessidade do trabalho prematuro em tipos de função de trabalho assalariado e menosprezado, vamos dizer assim. E a segunda cena, ela, na verdade, os diálogos são todos bem ficcionais, né, dentro da trama, mas o caminhar dos personagens que estão ali, que são membros da elite aristocrática da época e que estão indo atrás da personagem, de uma das personagens principais, que é professora, que faz um trabalho social ali no morro, vai mostrando toda a característica que essa elite tem com relação às pessoas que moram nos morros, com relação a esses negros, né? Então, lugar fedido, chão horroroso, pode ter assaltante, pode ter marginal. Olha a construção histórica do que nós vemos e falamos hoje, né, de uma forma bem generalizada aqui, de quem é o marginal, de onde está esse marginal. Olha de quando ela vem, de 1904, certo? Então, seguindo com a revolta da vacina. Diante de todo esse cenário, veio a campanha de vacinação, né? Então, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, ele convenceu o presidente a decretar uma lei para a vacinação obrigatória contra a varíola, para tentar conter essa epidemia. E o que acontece? A população explode. E por que a população explode e vai às lutas para, enfim, para invalidar esse processo de vacina? Porque a população está extremamente desinformada. Então, as autoridades fizeram essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, né, da vacina, mas elas não informaram a população. Elas não fizeram uma campanha explicando para a população como que funciona essa vacina, o porquê dessa vacina. E aí começou a surgir uma série de questões que são até ridículas, entre aspas, né? Por exemplo, a aplicação da vacina em mulher era algo imoral. Você vai aplicar uma vacina numa mulher, ou mesmo a obrigatoriedade fere a liberdade individual de cada um. Ou pior, que era o ponto que mais causava essa revolta, é que as pessoas não entendiam como que inserir o vírus vivo dentro de uma pessoa sadia vai ajudar ela a se proteger da doença e não vai acabar dando a ela essa doença. Essa falta gritante de informação ou mesmo a desinformação, que é entender de uma forma errada o contexto, fez com que a revolta explodisse. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um contexto bem atual. Tem diversas pesquisas e super recentemente, eu acho que foi a partir dessa semana passada, começou a surgir diversas notícias falando como o índice de vacinas em bebês de doenças que foram erradicadas já diretamente por conta da vacina, como a poliomielite, está extremamente abaixo das porcentagens que deveriam ser atingidas. Eu estou falando, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que de 95% que queria se atingir, atingiu-se 40%, 50%. A quantidade de crianças que estão deixando de ser vacinadas. E a pergunta é, por que elas estão deixando de ser vacinadas? A gente corre o risco de voltar a ter uma doença, como a poliomielite, paralisia infantil, por conta da negligência nesse sentido de vacinação. Mas o fato é por que está ocorrendo
essa negligência. Essa matéria que eu coloquei aqui, ela é de setembro de 2020, mas o último levantamento, no caso aqui de São Paulo, aconteceu semana passada, agora em novembro. É uma nova revolta da vacina? As pessoas estão sendo desinformadas? Uma coisa muito interessante, existe a ausência de informação, que é quando você não entende absolutamente nada do que é aquilo, mas atualmente, diferente um pouco da época de 1904, nós temos a desinformação no sentido de uma informação equivocada. Com certeza, lá no início do século XX, a gente também deveria ter o Diz que me disse, que vai pontuando questões erradas com relação à vacina, né? Mas mais no âmbito de fofoca, de conversa. Aqui nós temos redes sociais e publicações que parecem muito verídicas e o que causa ainda mais uma confusão nas pessoas. Um exemplo disso é toda a discussão que tem acontecido recentemente com relação à vacina do Covid-19, mais especificamente da Coronavac aqui de São Paulo, né, com parceria com a China. Uma discussão política, extremista, de algo que ainda nem se tornou realidade concreta, apesar de algumas coletivas dizerem que está muito próximo. Mas o fato é que a gente tem o governo federal falando que não vai comprar, não vou comprar isso é besteira, já está acabando, não tem necessidade. Então eu tenho uma fala que reafirma a desvalorização de uma possível imunização com relação à pandemia que estamos vivendo. E temos um governo estadual que tem falado de uma forma a se transformar em obrigatório esse processo de imunização, uma vez que as falas de desmerecimento, vamos dizer assim, dessa vacina, pode interferir na quantidade de pessoas que vão aderir. Veja, é ou não é uma nova revolta da vacina? Esses índices, a falta de pessoas de irem tomar, o sarampo mesmo, que era uma doença erradicada. Ano passado, todo mundo, escolas, as próprias, algumas ETECs mesmo, tiveram vacinação dentro das escolas, de uma doença que estava erradicada e que voltou pela ausência das pessoas de irem tomar. Eu mesma já escutei diversas pessoas falando que se for vacina chinesa não vai tomar, porque foi a China que fez essa pandemia com o mundo todo. Veja se não estamos num cenário muito próximo ao do início do século XX. Não é interessante? E confesso que até um pouco nos amedronta, vamos dizer assim, ver que depois de tanto tempo estamos com tanta possibilidade de acesso à informação, estamos sendo traídos por esse ponto positivo, que é o acesso extremo à informação. Enfim, de 10 a 15 de novembro, eclodiu uma revolta popular no Rio de Janeiro contra a vacina. Essa é uma das charges que surgiu na época. A falta de informação somada a esse processo de higienização extremamente truculento que quis varrer as coisas e junto dela as pessoas que estavam naqueles locais insalubres, não pensando numa forma de reurbanização sadia, mas de uma forma de exclusão. A gente pode comparar muito isso ao que é feito nas áreas de Cracolândia, né, aqui de São Paulo. Você tem um processo de varrer essas pessoas para um lugar que você não consiga ver, não um processo de tentar solucionar a questão de saúde pública que existe ali. O governo dominou essa revolta, 50 pessoas acabaram morrendo e mais de 100 ficaram feridas. E a gente teve centenas de pessoas que estavam envolvidas nessa revolta sendo presas e deportadas para o Acre, que na época é até bem engraçado a gente falar isso, nossa, deportada, como se fosse outro país, mas estava numa região já
afastada da capital e com pouca urbanização, né? Então, por isso, deportados para lá. Diante desse cenário, nós temos também a Revolta da Chibata, que aconteceu 6 anos depois, em 1910. Cerca de 2.000 membros da Marinha brasileira, que foram liderados pelo marinheiro João Cândido, conhecido posteriormente como Almirante Negro, eles vão se rebelar contra os castigos físicos que eles recebiam na instituição. Eu não vou deixar para fazer esse próximo comentário depois de mais uma cena que nós vamos ver na novela, mas o fato é que, apesar de já estar no século XX, a Marinha mantinha algumas tradições do século XIX de punição, que era para delitos graves, enfim, faltas graves dentro da corporação, eram dadas 25 chibatadas nesse marinheiro. E essas chibatadas eram feitas na frente dos outros marinheiros para servir de exemplo. E o estupim para essa revolta da chibata foi que no encoraçado Minas Gerais, então dentro desse navio em Minas Gerais, foi dado como forma de castigo para um dos marinheiros 250 chibatadas. Muito, muito acima do que era previsto essa punição, que já era uma punição extremamente cruel. Então eu vou trazer mais uma cena da novela Lado a Lado, que fala agora da Revolta da Chibata. Dá para entender direitinho o que aconteceu, né, na Revolta da Chibata. Eu fico impressionada, eu sou apaixonada por essa novela. Ela é de uma fidelidade histórica absurda, absurda. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é: todos os marinheiros eram negros? Não. As altas patentes da Marinha eram todas de brancos. E eram eles que aplicavam esses castigos. E assim como mostrou a cena, foi exatamente desta maneira que a Revolta da Chibata se organizou. Quando o encoraçado Minas Gerais se revoltou com as 250 chibatadas dadas, eles tomaram o navio do capitão, né, que era branco, e eles foram rumo à Baía da Guanabara, exatamente como mostra a cena. E uma vez na Baía de Guanabara, outros encouraçados, outros navios se juntaram a eles, como São Paulo, Bahia e Deodoro. Então todos eles assumiram o controle dos navios e quando chegaram na Baía de Guanabara, eles apontaram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro, conforme mostrado na cena. As exigências e a negociação eram em cima desse código de disciplina da Marinha, então a ideia de acabar com essa questão da chibatada, melhores condições de salário e de alimentação. Na verdade, nesse momento, quando o governo viu os canhões todos virados para a cidade, ele atendeu rapidamente às exigências. Ele aprovou um projeto na Câmara, atendendo essas exigências dos revoltosos, mas dentre essas exigências desse projeto estaria a anistia, ou seja, ninguém seria expulso da corporação, da Marinha, nem preso. Quando eles devolveram o poder dos navios para o governo, enfim, para os capitães e tudo mais, o governo não cumpriu o prometido. Ele realmente tirou as punições, muitas punições que eram de caráter físico, porém, ele prendeu e mandou exilado para a Amazônia um grupo grande de marinheiros. Então expulsou muitos da corporação e prendeu, enfim, exilou e tudo mais. E aí com isso houve uma reação em 9 de dezembro, uma reação no sentido de contra a essa ausência de palavra, vamos dizer assim, né? De não ter feito o que deveria ser, o que foi prometido. E dessa vez o governo estava muito mais bem preparado do que da primeira, quando ele foi pego de surpresa, quando eles
tomaram o poder dos navios e foram para a Baía de Guanabara e apontaram os canhões, que foi muito mais rápido da outra vez. Eles já sabiam que essa reação poderia vir. Então o governo agiu de forma bem violenta, muitos foram mortos, muitos foram mandados para a Amazônia. O Almirante Negro, que foi o líder, João Cândido, ele acabou indo para uma masmorra na Ilha das Cobras, e só em 1914 que ele foi liberto e comprovada a sua inocência diante de todo o cenário. O que vimos hoje, então? A revolta da vacina e a revolta da chibata. Dentro da revolta da vacina, vimos todo o contexto urbano que existia, as necessidades e ações do governo de tentar melhorar essa parte urbana para interesses próprios de divulgação, e com isso a campanha da vacina, que por total falta de informação, total falta de conhecimento das pessoas, gerou essa revolta contra essa vacina. E a correlação com o contexto atual, né? Uma vacina que não sabemos se está próxima ou longe de surgir, mas de toda a discussão que já está acontecendo com relação a isso. E a revolta da chibata. Mostramos também o contexto, as causas que levaram esses marinheiros a tomar o poder desses navios e virar esses canhões para a cidade de Rio de Janeiro, exigindo o fim dessas disciplinas violentas com a chibata. É muito interessante focar que no entorno de todas essas revoltas que nós vimos, está todo o problema, toda a questão racial envolvendo os negros alforriados daquele período. Para finalizar, vamos para uma questão do Enem de 2017, que tratou, 2011, escrevi errado, que tratou de uma charge muito famosa, né, de 1904, da revolta da vacina. A imagem representa as manifestações nas ruas da cidade de Rio de Janeiro na primeira década do século XX, que integraram a revolta da vacina. Considerando o contexto político-social da época, essa revolta revela a insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária, b. a consciência da população pobre sobre a necessidade da vacina para a erradicação das epidemias, c. a garantia do processo democrático instaurado com a República através da defesa da liberdade de expressão da população, d. o planejamento do governo republicano na área da saúde, que abrangia a população em geral, e o apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de privilegiar a elite. Então vamos de cima para baixo, de baixo para cima. Não, eles não estavam comemorando que todo mundo ia ter acesso à vacina. Ao contrário de uma parcela da população de hoje que está torcendo por essa vacina chegar logo e a gente conseguir sair de casa, vamos dizer assim, nesse período eles não tinham a compreensão da importância disso. D. O planejamento republicano não foi um bom planejamento, porque não contou com o esclarecimento das camadas mais populares. C. A garantia de um processo democrático, na verdade, pessoas morreram por estarem na revolta da vacina, pessoas foram presas, pessoas foram exiladas no Acre, então não é bem uma democracia respeitada. B. A consciência da população. Não, só por essa frase, essa já está descartada. Não houve consciência, não houve conscientização, não houve um esclarecimento de todo o processo. Então, ficamos com a alternativa a insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Vimos na primeira cena da novela hoje, das cenas que eu passei da novela, a primeira delas, mostrando como foi feito esse desmonte dos cortiços de forma extremamente autoritária. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Até a próxima aula. Tchau!